vou sair daqui, vou ver se é problema não. Ainda é vendo. Não? Não, ainda não. Não começou? Agora sim que aparecendo. Não, então é o teu. Mas teve gente que falou não. Continua então, Osmar. Agora sim. Alguém que está no... Foi para todo Ah, mundo. já iniciou. O Roberto Luiz aqui respondeu que já iniciou. Então, eu acredito que está transmitindo normal. Pode ser algum problema na internet aqui da Neide que deu essa confusão se a aula estava ao vivo ou não. Não foi só meu, não. Então, Indrias tem muito a ver com os sentidos, o controle dos sentidos na prática da yoga. 10 agentes externos, tá? Tem 5 sentidos para percepção, captação, que são chamados Jnana Indriyas, e 5 para atividade, que são chamados Karma Indriyas. Mas vamos explicar direitinho o que é isso, tá? O Jnana Indriya são sentidos para a gente aprender, conhecer, captar. E tudo aquilo, o conhecimento é obtido, qualquer forma que você obtém conhecimento é através desse Jnana Indriyas. Jnana é conhecimento, é sabedoria. Então, Jnana Indriyas são avenidas para o interior, porque a verdadeira captação de tudo é para dentro, não é para fora. A captação vai pelos planos mais sutis. Por isso que elas são avenidas para o interior. Quando a gente fala de karma indriyas, já são sentidos para a ação. Produz alguma coisa. Por isso que o karma indriya são avenidas para o mundo exterior. Você vai agir no mundo exterior. Então essa é a diferença do Jnana Indriya e o Karma Indriya. Olhando aqui então, quais são os órgãos dos sentidos? Nós temos o ouvido, o Jnana Indriya correspondente ao ouvido é a audição. A pele é o órgão da sensação, Jnana Indriya correspondente é o tato. O olho também é um órgão de percepção, de sensação. O Jnana Indriya é a visão. A língua é o paladar. E o nariz é o olfato. Então a gente viu os órgãos da sensação e quais são as avenidas para o interior que a gente capta através desses órgãos. E por outro lado, nós temos agora os órgãos de ação, que é a boca, as mãos, as pernas, o ânus e os genitais. A boca, a ação da boca é falar. Das mãos, agarrar, pegar, tato, sentir. Das pernas, andar. Do ânus é a excreção e dos genitais é a procriação. Então a gente vê que são 10 grandes avenidas, 5 para dentro, 5 para fora. E estão todas associadas aos órgãos da sensação, no caso dos Jnana Indriyas, e aos órgãos de ação, que é boca, mão, perna, ânus e genitais. Então a gente começou a ter uma definição do que são Jnana Indriyas e que são Karma Indriyas. A sensação, ela existe em qualquer átomo da substância. O vegetal sente, o animal sente, o humano sente, o próprio mineral tem sensação, como já falamos em outras aulas, tá, sobre esse tema aí já. Conhecimento, quando a gente obtém o verdadeiro conhecimento, então os sentidos deixam de ser necessários. Por quê? Porque nós vamos captar
realmente as coisas do interior com os órgãos do interior. Então nós não vamos precisar dos órgãos físicos para adquirir conhecimento, uma vez que ele é a avenida para o interior. Então, adquirir o conhecimento, nós podemos aprender sem a visão, sem nenhum desses aí, sem o tato, a gente vai ter o conhecimento direto. Os elementos são os progenitores dos sentidos. Em que sentido? Se a gente olhar, nós temos basicamente 5 grandes elementos. É o éter, o ar, fogo, a água e a terra. Cada um desses elementos está associado com um sentido. O éter com a audição, o som, e isso aí está relacionado diretamente com o plano átmico, que é, dentro dos planos humanos, o mais elevado. O ar é o tato, é o som e o tato, e já é o plano búdico. O fogo tem a ver com a visão, som, tato e visão, que vai sempre adiantando um, e é relativo ao plano mental. A água é relativa ao plano astral e a terra é relativa ao plano físico. Então aqui é uma tabelinha que mostra a correlação dos elementos com o som, né, com os planos e com o elemento, com o endria, audição, tato, visão, paladar e olfato. Seguindo em frente, cada sentido permeia todos os outros. É uma ordem, não tem uma ordem muito universal. Todos estão em todos os planos. Você vê que essa tabelinha aqui está mostrando que o elemento terra, ele pega os 5 sentidos que nós estamos falando e é o plano físico. O água já pega até o paladar. Então você vê que, na realidade, eles vão permeando um ao outro e estão em todos os planos, todos os sentidos estão presentes. Tá? Então os sentidos, para definir eles, são órgãos através dos quais o homem se torna consciente daquilo que o cerca. São os sentidos. A gente não vai aprender o que nos cerca sem a visão, sem a audição, sem o tato, né? Ou melhor, meios através dos quais o pensador entra em contato com o meio ambiente. Quem é o pensador? É o ego. O ego, ele está lá no plano causal. Para ele entrar em contato aqui com o plano físico, ele usa os sentidos. Então é isso aí. São meios, os sentidos são meios para o pensador, que é o ego, entrar em contato com o meio ambiente. Então o pensador se torna ciente e vai aos poucos expandindo a consciência através desses sentidos. E isso aqui é mão dupla, né? Porque o pensador, ele percebe e os sentidos dão uma resposta para ele e ele vai aprendendo através dos órgãos dos sentidos, o pensador vai aprendendo também. Os sentidos, quando se fala no reino animal, por exemplo, é uma atividade grupal e ele se demonstra como instinto. Pode ver que nos reinos animais, as ações dos reinos animais são muito parecidas, né? Pegar todos os cachorros, todos latem, todos cheiram um ao outro, tudo isso aí. Então todos os sentidos deles são de forma grupal. Isso é em função de que eles ainda não se individualizaram e estão todos ligados a uma alma grupo. Por isso que o sentido no reino animal é uma faculdade grupal. Agora, no caso do homem, os sentidos já são bens individuais, porque já houve realmente o desligamento da alma grupo e nós nos tornamos um indivíduo. Isso se chama individualização. Por isso que são bens individuais. Tá? Então, como é que opera então esses sentidos? Percepção separada da autoconsciência,
que nós temos a autoconsciência e o animal não tem a autoconsciência. A habilidade para afirmar esse individualismo e é um valioso meio de evolução autoconsciente. E também uma fonte de conhecimento, os sentidos. E faculdade transmutadora em direção ao fim da vida nos três mundos. Porque nós estamos exilados nos três mundos, que é o mundo físico, o mundo mental, o astral e o mental. À medida da evolução, nós vamos nos desfazer dos veículos de manifestação nesses três mundos e vamos viver a partir do mundo causal, Atma, Buddhi, Manas, é o fim da personalidade. Então, os sentidos também são órgãos que vão nos ajudar neste caminho de retorno para casa, de ter a consciência do ego, mesmo no plano físico. O ego ele tem a consciência de tudo isso aqui lá no plano causal. Mas a percepção dele do mundo, dos três mundos, físico, astral e mental, ainda não está totalmente desenvolvida. Então isso precisa ser transmutado, é o processo de evolução que vai chegar numa determinada hora, onde o ego ele vai encampar a personalidade e vai tornar uma coisa só. Então o ego vai atuar diretamente nos três mundos que nós nos referimos, sem a existência de uma personalidade. Existe a personalidade, não é que ela deixa de existir. A gente pega isso aí nos mestres de sabedoria. Os mestres de sabedoria, eles agem no mundo a partir de Atma, Buddhi, Manas, e não através do corpo, da mente concreta e do astral e do etérico. Ou seja, nesse processo de transcendência, o superior vai absorvendo o inferior. Então, os sentidos são 5. E tem uma ordem de desenvolvimento. A audição, primeiro a ser desenvolvido, tato, visão, paladar e olfato. São esses 5 sentidos. Quem tem filhos e criou filhos, vocês vão fazer uma introspecção sobre isso, você vai ver que o bebê, a primeira coisa que ele desenvolve é a audição. Procura a voz da mamãe. Não é a voz do papai não, procura a voz da mamãe. Mas o primeiro sentido desenvolvido num bebê é a audição. Depois é o tato, para procurar o quê? O seio onde ela pode mamar. Depois a visão, por último desenvolve o paladar e o olfato. Então essa é a ordem quando a gente olha para o nascimento de uma criança. Essa ordem desses sentidos, isso é válido também para o ego. Só que, enquanto nós estamos aqui no plano físico, nós estamos, vamos dizer, junto no mesmo corpo com os órgãos do sentido. Então, eu senti a audição, tá certo que eu já perdi mais de 30% da minha audição, mas ainda está aqui. Tá aqui do lado. Mas para que o ego realmente possa captar os sons aqui do mundo físico, sendo que o ego está lá no corpo causal, é muito mais difícil. Então, esse desenvolvimento dos sentidos nos egos, a gente vai falar isso aqui na cosmogênese, é uma coisa de cadeias planetárias. A cada cadeia planetária foi desenvolvendo um dos sentidos, estamos falando do ego, nos mundos inferiores. Então a ordem é essa aí. Então cada um desses sentidos, 5 sentidos, tem uma conexão com um determinado plano e também uma correspondência com todos os planos. Então vamos ver assim, o plano físico, a gente já tinha dito
que era a audição, o astral, o tato, o mental, a visão, o búdico, o paladar, o átmico, o olfato. Nos dois planos inferiores, que é o astral e o físico, nós temos subplanos. Então, onde nós trabalhamos no plano físico? Nos 5 subplanos do esforço humano, são os 5 superiores. Então, a gente pega todos os subplanos, físico e astral. Então, se a gente olhar os dois inferiores, é o físico, é o sólido, depois é o líquido, depois é o gasoso, depois 4 níveis etéricos. Então ele está afirmando aqui que o esforço humano são os 5 superiores. Quer dizer, o sólido e o líquido, eles não são considerados como esforço humano. Isso é difícil de entender, mas ao longo do curso nós vamos explicar isso melhor. Eu vou adiantar um pouquinho. Nós estamos no segundo sistema solar. O primeiro sistema solar, que foi o sistema solar de Brahma, foi o sistema solar para o desenvolvimento da matéria, do corpo físico, tanto do sólido, quanto do líquido, quanto do gasoso. Mas isso foi passado. Então, o desenvolvimento do corpo físico foi no sistema solar anterior. No sistema nosso atual, nós não estamos mais desenvolvendo a matéria, tá certo? Nós estamos desenvolvendo as formas, tá? A forma é feita através de átomos de matéria, mas o desenvolvimento dos átomos de matéria ocorreram no sistema solar anterior. Por isso que quando a gente fala neste atual sistema solar, o corpo físico ele deixou de ser um princípio. Ele não é algo mais vivo. Ele é algo que está ali, é uma roupa, considerando do ponto de vista superior. Não é algo a ser desenvolvido e nem tratado no aspecto material. Ele já foi desenvolvido. Claro que a forma, fazendo um corpo todinho, tem o desenvolvimento. Por isso que é dito que estão abaixo do limiar. Então, o desenvolvimento nesse atual sistema solar, nós vamos desenvolver do astral, mental, búdico e átmico. Nós não vamos desenvolver a matéria física. Isso já aconteceu. Então, esses são os dois planos inferiores, tanto no astral quanto no físico. A gente só considera. Tanto que quando chega no plano astral, é algo parecido, os dois planos, subplanos inferiores do astral, é o inferno mesmo. Então, toda a parte matéria, não forma, e veja que há diferença entre matéria e forma. Então, a matéria que nós usamos hoje para formar corpo físico é o resíduo do que existia no sistema solar anterior. É resíduo mesmo. Por isso que isso está abaixo do limiar. Nós não estamos mais desenvolvendo isto neste segundo sistema solar. E como analogia, quando a gente fala isso aqui em termos de raças, raízes também, a gente vai lembrar que as duas primeiras raças não foram raças da evolução humana, tá? Foram da evolução dévica. Eu falei isso no curso de antropogênese que eu dei no curso básico. A primeira raça que foi considerada para o desenvolvimento realmente humano foi a terceira, que foi a lemuriana. Tá? Essa foi a primeira raça humana também. Então é a mesma coisa. Tem certas raças, que é o caso da primeira e segunda, já não estão sendo tratadas mais. Mas se a gente olhar direitinho, a terceira raça e a quarta raça ainda estão presentes na nossa evolução. Remanescentes da terceira raça são os aborígenes australianos, por exemplo. Tá? Os remanescentes da quarta raça Atlante é todo o povo oriental,
que é bem recente, chineses, japoneses, daquela região lá, são todos oriundos da quarta raça. Agora o pessoal fala, poxa, mas então quer dizer que eles são inferiores à quinta raça, que é a ariana? Não é verdade. Porque a quarta raça chegou no ápice, a quinta ainda não chegou no ápice. Então, se a gente observar direitinho, vocês podem ver que os orientais, japoneses, chineses, seja quem for, quando há uma catástrofe, eles trabalham coletivamente e procuram ajudar-se uns aos outros, diferentemente de outros países que a gente conhece aí. Então, aqui a gente viu uma análise. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que começar a entender. Tem coisa que é chamada princípio e tem coisa que é abaixo daquilo que é princípio. Então, me referindo, no caso, ao corpo humano, principalmente os dois subplanos, o sólido e o líquido, eles estão abaixo do limiar da consciência humana. Então, contando de baixo para cima, é a partir do terceiro subplano que começa o nosso esforço. Então, nós estamos esforçando hoje para desenvolver do gasoso e os etéricos. E no caso do plano astral, nós estamos trabalhando o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo subplano do plano astral. Na evolução de um homem celestial, também acontece algo parecido. Os 5 planos de esforço do homem celestial são os 5 planos inferiores do sistema solar. Né? E os 2 planos de abstração para ele é o monádico e o divino logóico. Os 5 abaixo ali, para o homem celestial, os 5 planos de esforço são os 5 planos inferiores do sistema solar. Vamos lembrar que todos os planos do sistema solar são subplanos da evolução cósmica. Então, a abstração para o homem celestial vai acontecer no monádico e no logóico. O monádico é o segundo subplano, o logóico, o primeiro subplano. Para o humano é um pouco mais abaixo. Tá? A abstração para nós é Atma, Buddhi, Manas. Então, a abstração mesmo é em Atma. Então, é ali que vai acabar o esforço, quinta iniciação, até o humano, até o plano átmico ou nirvânico, é a quinta iniciação, que é a meta do ser humano. No caso do homem solar, a meta dele já é 2 acima, que é o plano monádico e o plano logóico. É isso que ia falar sobre os sentidos. Agora vamos começar a falar sobre a evolução dos sentidos, a evolução sensorial, microcósmica. No plano físico, nós já falamos aqui, no plano físico nós temos audição, tato, visão, paladar e olfato. A audição, aqui, ó, nós estamos começando, observe bem, nós estamos começando no gasoso. A transmissão do som é pelo ar. Então ali é no gasoso. Porque não estamos contando. Abaixo do gasoso teria o sexto, que seria o líquido, e o sétimo, que seria o sólido. Mas esses dois estão abaixo do limiar da evolução humana. O tato, ele já tem a ver mais com o éter. Então é o quarto subplano físico. A visão é o terceiro éter, o paladar é o segundo éter e o olfato é o primeiro éter. O olfato é o último a ser desenvolvido e é o subplano mais sutil dentre os 4 éteres. Vamos falar sobre o plano astral, algo parecido. A audição, quando a gente se refere ao plano astral, é a clareaudiência. É também no quinto subplano astral, no gasoso. A psicometria no quarto,
aquela evidência no terceiro éter, imaginação no segundo e o idealismo emocional no primeiro. Você vê que os sentidos aqui, quando a gente se referiu ao plano astral, são sentidos mais refinados, mas a ordem é a mesma. Então aqui, por isso que pode ver que no plano físico e no plano astral ocorre isso que nós falamos aqui. Ó. Nós não incluímos nessa tabela, no plano físico, o sexto e o sétimo subplanos, que estão abaixo do limiar evolutivo. Então, a ocorrência desses sentidos é a partir do quinto subplano. Não significa que a audição não se propaga no líquido, se propaga, mas é algo que não está mais sendo desenvolvido em termos de matéria atômica. Aí quando a gente chega no plano mental, lá os sentidos estão ligados com todos os 7 subplanos. Por quê? Porque lá no plano mental não tem nada abaixo do limiar da consciência humana. Então já é uma clara audiência superior, psicometria já é planetária, aquela evidência é superior, discriminação e discernimento espiritual, resposta à vibração do grupo e telepatia espiritual. Então, você vê que eles estão todos relacionados, eles aqui, ó, com todos os planos do subplano do plano mental. Continuam sendo 5 sentidos, tá? Sendo que o último deles foi dividido em 3 etapas. Então, no caso do plano mental, nós já temos que trabalhar nos 7 subplanos quando a gente está falando sobre os órgãos de sentido, um degrau acima do astral. Nós temos os sentidos no plano físico, depois temos sentido no plano astral e agora falamos sobre os sentidos no plano mental. Isso continua subindo. Vamos chegar agora, acima do plano mental, nós temos o plano búdico. Ali, mais uma vez, só tem 5 subplanos que vão ser trabalhados. É o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto e o terceiro. No caso da audiência, da audição, é a compreensão. No caso do tato, é a cura, a visão divina, a intuição e o idealismo. São os subplanos inferiores do plano búdico. Lembrando sempre que o plano inferior é o sétimo. Aqui não apareceu nem o primeiro nem o segundo. Por quê? Eles estão abaixo do limiar? Não. O primeiro e o segundo são os subplanos mais altos do búdico. Mas a nossa realização vai acontecer até aqui no plano búdico. A gente não vai trabalhar o primeiro e o segundo subplano búdico, porque eles estão além da evolução humana. Não é aquém, é além. Por isso que eles não apareceram aqui, o primeiro e o segundo subplano do plano búdico. Se olhar o plano átmico, é a mesma coisa. Os sentidos lá já são beatitude, serviço ativo, realização, perfeição e conhecimento total. Também pode ver, os subplanos é o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo no plano átmico. O primeiro e segundo plano do plano átmico, eles estão além da meta de evolução do ser humano, Atma, Buddhi e Manas. E mesmo assim, no caso do Atma, seria no máximo até o terceiro subplano. O primeiro e o segundo, que são os mais sutis, estão fora. Você vê, mas são por razões diferentes do astral e do búdico, do astral e do físico. Porque no astral e no físico, eles não estão abaixo do limiar da evolução humana, que já aconteceu no sistema solar anterior.
No caso do búdico e do átmico, do búdico e átmico, já é o contrário, estão além, tá? Notar que não foram incluídos no plano budiático, porque marcam um grau de realização somente de iniciados acima da quinta iniciação, que é o adepto, que é a meta da evolução humana. Então, para se tornar um adepto, o nosso sentido Atma, Budi e Manas, Manas é óbvio, no 7, mas Atma e Buda e Budi somente nos 5 mais baixos. O 6º e o 7º vão ser atingidos para aqueles que continuarem na evolução aqui depois da quinta, para a 6ª iniciação e para a 7ª iniciação. Por isso tem essas coisas, e vocês podem ver que o tipo de sentido que nós estamos nos referindo, à medida que a consciência vai subindo na escala evolutiva, são sentidos muito mais sutis, muito mais abrangentes, muito mais divinos do que os sentidos que nós experimentamos, por exemplo, aqui no plano físico. Continuando. Vamos tabular agora os diferentes aspectos de cada um dos sentidos. Quando você pegar o primeiro sentido, que é a audição, tá? Nós temos a audição física, aqui no mundo físico, clara audiência no mundo astral, clara audiência superior é no mundo mental. Se torna uma compreensão, no caso do plano búdico, e beatitude mais acima. Então você viu que a audição ela vai ficando não só mais refinada, ela vai ficando mais abrangente e vai ficando cada vez mais divina à medida que nós vamos elevando o nosso grau de consciência até os planos superiores. Vamos ver o tato ou sensibilidade. No mundo físico é tato físico, no mundo astral é a psicometria. Psicometria, para quem se lembra, é reconhecer um objeto de vidas passadas através do tato. Isso é um teste para quando um ser é identificado como Buda lá, eles testam ele através da psicometria. Não é só esse teste, tem muitos outros. Depois a psicometria planetária se torna cura e, por fim, se torna serviço ativo. Você vê que realmente aquilo que a gente entende por sentido, eles vão ficando sempre mais refinados e mais divinos. Quando a gente fala sobre a visão, aqui é visão física, no astral é clarevidência, no mental clarevidência superior, depois no búdico visão divina e a realização no caso do plano átmico. Paladar. O paladar físico tem a ver com a imaginação no mundo astral, discriminação no mundo mental, é intuição, óbvio, no plano búdico, e é a perfeição quando a gente se refere ao plano átmico. E por fim, o olfato físico, se torna um idealismo emocional, discernimento espiritual, idealismo e conhecimento total. Aqui a gente vê que realmente vai acontecendo isso naturalmente à medida que a gente vai ampliando a nossa consciência e conseguimos trabalhar nos planos superiores. Obviamente, do ponto de vista do nosso ego, do nosso eu superior, que está lá no plano causal, que é na mente abstrata, os sentidos para ele já é, nessa escala que eu mostrei todos ele aqui, é o terceiro, que eu estou sempre mostrando, físico, astral e mental. Então pode ver, do ponto de vista do nosso ego, realmente
esses sentidos já são muito mais refinados do que como nós tratamos esses sentidos aqui no mundo físico. Já é bem mais refinado. Então você vê que realmente nós já temos, no mínimo nós já temos isso no nosso ego. O que falta, o que é então? É desenvolver, por exemplo, esses estágios intermediários entre o 1, o 2 e o 3. Na realidade, eles já estão desenvolvidos no ego. O que falta é a gente elevar a nossa consciência até o plano onde está o ego. É isso que vai acontecendo. Então, na realidade, não é algo a ser desenvolvido. Se a gente pegar que o nosso ego ele é Atma, Buddhi e Manas, então o nosso ego, no aspecto átmico, ele já tem todos esses 5 níveis de sentidos aqui, do mais grosseiro ao mais sutil, no aspecto átmico. Ou seja, o que falta é a gente elevar a consciência até esse aspecto. Então o nosso trabalho é esse. E isso como é que nós vamos conseguir? Isso se chama meditação, introspecção, voltar-se para dentro, sair daquelas avenidas para o mundo exterior, que são os karma indriyas, e nos ligar nos jnana indriyas, que são as avenidas para dentro. Então, se a gente quer desenvolver os sentidos nesse aspecto, não é trabalho de desenvolver a visão, desenvolver a audição, como eu falei, estou ferrado, que eu já perdi mais de 30%. Não é isso. É voltar-se para dentro. É isso que vai acontecer, onde nós vamos, em função dessa conexão com aquilo que nós já somos e não percebemos, é que nos leva a essa percepção que nós estamos falando. Agora vamos abordar cada um desses sentidos aqui um pouco mais em detalhes. Vamos ver como é que acontece a evolução desses sentidos aí. Começando pela audição. É o primeiro a se manifestar, e já era de esperar, porque a audição é o primeiro aspecto da manifestação, é o som, é o fato criador. Basta ler a Bíblia, gente. No começo era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O que é verbo? Palavra, som. Então, a primeira coisa que se desenvolveu num sistema é a audição. E aquilo que é em cima é embaixo. Então, quando a gente vê um bebezinho nascendo aqui, ele desenvolve primeiro a audição, depois o tato, ele está seguindo a sequência de que a nossa mônada seguiu também para dominar os mundos da manifestação. Então essa é a audição. Então, no 7º plano, que é o mais baixo, né, o homem tem que chegar ao conhecimento do efeito da palavra sagrada Om. O 7º plano aqui nós estamos falando é o plano físico. Então, tudo foi criado pelo som. E se nós queremos nos tornar criadores, então a gente tem que aprender totalmente o significado e o que tem por trás da palavra Om, a Om, palavra sagrada, o Pranava, é divino, é isso aí, é algo, por isso que a audição é o sentido mais importante. Tá? Então a chave que o homem tem que achar e girar é alguma revelação dos mistérios, né? A gente tem que aprender aqui qual que é o som da personalidade, o som dos nossos irmãos, o som do nosso grupo, o som do homem celestial que ele está relacionado, tem um homem celestial ligado a cada planeta, o som do Logos, que é o som da natureza, do sistema solar, o grande homem dos céus. Então esse aqui é o que a gente tem que aprender a chave e girar. Gente, esse aprendizado
ele é feito muito mais quando nós estamos na consciência Atma Buddhi Manas. Não significa que eu tenho que dominar toda a palavra sagrada a partir do meu corpo com manifestação no plano físico. Seria muito difícil. Mas, por outro lado, os nossos eu superiores, eles estão lá no plano Atma, Buddhi e Manas. Então, lá é que está a informação. Então, esse aprendizado vai ocorrer através da nossa alma. E nós não vamos fazer nada? Vamos sim. O que nós vamos fazer? Nos integrar com aquilo que eu estou falando desde o começo, nos integrar com o nosso eu superior, Atma, Buddhi e Manas. Assim, vai chegar uma determinada hora que o nosso eu superior vai conseguir trabalhar no plano físico sem impedimento. Isso tem tudo a ver com o processo de criação de formas pensamento. Forma pensamento é criada através de mantras. Então a gente vai aprender a criar na matéria mental, aprender a criar na matéria astral e finalmente criar forma pensamento, inclusive no plano físico. Ah, mas eu não consigo fazer uma forma pensamento no plano físico. Como não consegue? Você não está aqui? Você não tem corpo físico? Quem é que criou? O teu corpo físico é isso, ele foi criado por esses mecanismos todos aqui. Mas o corpo físico não é criado de baixo para cima, ele é criado de cima para baixo. Então, isso é importante entender isso aqui, isso faz parte da magia branca, de criar realmente formas de pensamento. E é o caso dos mestres de sabedoria, quando eles querem criar um corpo físico para se manifestar aqui, eles não precisam de mamãe e papai, não. Eles criam uma forma através de todas essas palavras, esses mantras aqui. Eles têm acesso a tudo isso. E nós vamos ser também. Mas como se diz, obter isso é com a nossa consciência em Atma, Buddhi e Manas. O que nós temos que fazer é facilitar a integração de nós através de Atma, Buddhi e Manas. Isso é traduzido em desenvolver Antakarana, o canal de comunicação entre mente inferior e mente superior. Não mais. No plano físico, o homem tem que encontrar a sua própria nota, mesmo tendo a densidade da forma, tem que encontrar. No plano físico, ele encontra a sua própria nota, no plano astral, do seu irmão, no plano mental, do grupo, já falamos aqui, do Logos planetário e, por fim, do Logos lá. Né? A audição no plano astral é clara, a audiência já é uma audição um pouco mais sutil, a habilidade de ouvir e os sons no plano astral. Isso não é através do ouvido físico, isso é o ouvido astral. E a percepção do som no corpo astral, ela não é que nem no corpo físico. No corpo físico nós temos órgãos especializados, ouvido. O corpo astral não tem órgão especializado. Se ouve pelo corpo inteiro. Porque o corpo astral ele é muito fluídico, não é que nem o corpo físico, que ele é muito sólido. Então é assim que é desenvolvida essa clareaudiência. E a gente tem, quando a gente dorme à noite, quando a gente sai, a gente lembra dos sonhos que a gente faz algumas coisas. Só que tem uma barreira, quando a gente acorda, a gente normalmente esquece de tudo o que está acontecendo. Continuando a audição no plano mental é uma faculdade, extensão da faculdade de diferenciar sons. A audição no plano físico, astral e mental, tudo a ver com a forma e com a vibração da matéria.
e diz respeito ao não eu. Por quê? Nós estamos falando que o plano mental ele é um plano dual. Os 4 subplanos inferiores é a mente concreta e os 3 superiores é do nosso aspecto Manas, de Atma, Buddhi, Manas. Então, até a audição nesses 4 subplanos, nós estamos falando aqui, é o não eu. O que é o não eu? É o ego humano, é o ego animal, não é o ego divino, que é Atma, Buddhi e Manas. Porque o plano mental é um plano dual. Então, a audição não diz respeito à psique, tá? Nem à comunicação telepática, que se traz de mente a mente, mas com o som da forma, a audição que nós estamos falando aqui agora. Tá? Então, quando a ascensão atinge a psique, então deixou de ser audição e passa a ser telepatia. Telepatia é comunicação sem palavras, é a síntese da audição. Isso já ocorre, como eu acabei de falar, no corpo causal, que está localizado nos 3 subplanos superiores do plano mental. Então ali é telepatia, lá não se precisa conversar. O mestre conversa com os discípulos lá através de telepatia. Raramente se usa palavras para comunicação quando a gente chega nesse nível de manifestação que nós estamos falando. No plano búdico, a audição é telepatia também e é completa compreensão. É mais do que no plano mental, porque no plano mental é o aspecto inferior do Atma, Buddhi, Manas. Buddhi já é acima de Manas. Então envolve um conhecimento e reconhecimento do som individual, que enquanto estava na mente a gente só trabalhava no som individual, e aqui agora em Buddhi, que é o plano da unificação, então a gente vai trabalhar a percepção do som do grupo e a unificação dos dois. Esse é o poder do mestre, porque ele já tem isso aí. Ele conhece não só o som dele, como ele conhece o som de todos os seus discípulos, dos outros mestres e tudo mais. É uma telepatia muito avançada e saiu do individual e entrou naquilo que é chamado grupal, coletivo. Então, onde estão os mestres de sabedoria, é tudo coletivo, não tem mais indivíduo. Continuando, no plano átmico, subindo mais um pouquinho, a audição é vista como beatitude, é realmente, como se diz, é o final. Lá no plano átmico é o plano nirvânico. Então lá é a beatitude, é a base da existência. Som, a base da existência. Som, o unificador final. Som, método de evolução. Som como beatitude. Então você vê que tratamos da audição plano a plano, como já tinha mostrado naquelas tabelas anteriores também. Simplesmente colocamos algumas palavras a mais para liquidar esse assunto. O principal meio que a roda da natureza avança numa direção é o som. O som é realmente um poder e tanto que ele construiu o universo. É uma propriedade do éter, ele recebe o nome de Akas. O som, depois do pensamento, é o mais alto agente kármico usado pelo homem. Tá? Depois do pensamento. Por quê? Porque o karma atua muito mais nos planos abaixo, até manas, né? Mas o pensamento é o próprio manas. Então o pensamento é realmente o maior agente do karma ali, né? E depois dele é o som. Então, falar é trabalhar no éter. Governa o quaternário inferior, ar, fogo, água e terra. O som humano movimenta muitos devas diferentes.
detalhes disso aqui, tem uma ciência que é chamada Mantra Sastra. Gente, aguenta mais um pouco, a gente vai chegar na hora de trabalhar aqui nesse curso com criação dos pensamentos forma, e nós vamos ver quais são todos os devas que a gente vai trabalhar nessa criação em todos os planos. É matéria mais para daqui, nós estamos no primeiro livro ainda da obra, é matéria mais para o segundo livro da obra da Alice Bailey. Já são 9h25, tá bom. Acabamos a audição e eu deixo para tratar os outros sentidos na próxima aula, quando eu vou finalizar isso aqui, vai ser a aula 20, para depois na aula 21, como eu disse no começo, nós vamos fazer um curso dentro do curso. Nós vamos fazer um curso de cosmogênese avançada, mais do que a cosmogênese que eu dei no curso básico. Então, mais ou menos é isso aqui, tá? É uma matéria meio chata, mas importante, é esta compreensão, principalmente a compreensão de que enquanto nós estamos aqui, nós estamos na consciência física. Entre Atma, Buddhi, Manas e nós, tem véus. E a gente não percebe a grandeza de que tem por trás do mundo físico. Então, o trabalho maior nosso é justamente esse: meditação, 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 no sentido de cada vez mais nos tornarmos nos unificarmos com esse grande ser que é o nosso eu superior, o nosso ego, que é um tremendo de um anjo solar. Nós vamos falar sobre o nosso ego, vocês vão entender mais para frente, que o nosso ego é, na verdade, um grande anjo solar. O que nós vemos nós como ego aqui, a gente enxerga como ego humano. Como ego humano é até um mental concreto. Chegou no mental abstrato ali, onde está Atma, Buddhi e Manas, o ser que unifica tudo isso, Atma, Buddhi e Manas, é um tremendo de um anjo solar. E é esse o anjo solar que nos guia através da evolução. É isso aí, gente. Vamos ver se temos pergunta para responder. O começo da aula perdeu quando você falou do curso, tá? Perdeu? Já repetiu aí, mas perdeu uns minutos. Se você quiser repetir a data do curso, as coisas, perdeu o começo. A Ney está falando que o comecinho do curso parece que não houve transmissão. Não. Mas o que eu falei antes disso aqui foi justamente o repetir no finalzinho, que nós somos na aula 19, na aula 20 eu liquido esse assunto, e a partir da aula 21 eu vou dar um curso de cosmogênese avançada dentro do curso de teosofia avançada. Então, venham assistir, gente. Mesmo para quem já assistiu o curso básico de cosmogênese, né? Nós vamos avançar muito mais nesse tema do que no curso básico. Vamos muito mais. O que houve? Tá tudo certo? Tá. Vamos para as perguntas, então. Job, considerando a aula anterior, foi dito que a mônada absorve o eu superior, que absorve a personalidade. Isso é uma colocação. Aí vem a pergunta: como a personalidade é absorvida se é recriada em cada reencarnação? Pelo que entendi, personalidade não tem átomo permanente. Átomo permanente nós temos o átomo permanente do plano físico, nós temos o átomo permanente do plano astral e temos o átomo permanente da unidade mental. E acima disso ainda tem o átomo permanente do Buddhi e do Atma. Tudo tem átomo permanente. A personalidade, sim, quando ela morre, ela entra naquele processo pós-mortem
onde há a primeira morte no plano físico, depois tem a segunda morte lá no Kamaloka, e chega realmente no mental concreto, e depois entra no Devakan. Então, é ali no Devakan que tudo que a personalidade aprendeu numa determinada vida é incorporada na forma do ego. Então, é isso mesmo, tá? A personalidade é recriada, mas antes de recriar, no Devakan, tudo aquilo que ela aprendeu numa determinada reencarnação é realmente apropriada e passa a fazer parte da bagagem do eu superior. Volta lá, Jovi, no curso básico e vê a aula mais uma vez do Enigma da Morte. Depois o Jovi fala, considerando que esses corpos são destruídos, etérica, astral, mental inferior, primeira e segunda morte. É a colocação, é isso mesmo. Mas você esqueceu que depois disso tem um Devakan, tá? Aí o Jovi fala aqui, sugestão para estudantes, quem quiser estudar a gnose, a Contes, ele está sugerindo aqui um canal. Tudo bem, eu conheço a Laia, aliás, eu conheço ela muito pouco, a Laia Duro, mas eu conheço o pai dela. Tá? Eles são pessoas sérias, sim, muito sérias. Tá? O que eu só recomendo é não ficar misturando muitas filosofias ao mesmo tempo, porque confunde. Cada filosofia que entra fala mais ou menos a mesma coisa de outra filosofia, mas mudam-se os nomes todinhos. O exemplo que eu dei aqui é a Contes. A Contes eu mal conhecia esse nome, é um nome corriqueiro lá na gnose. Legal, vale a pena, tá? Eu conheço, como falei, o pessoal lá deles são gente séria assim, tá? Principalmente eu conheço o Roberto Brum, que é o pai da Laia Duros. Andréa Fernandes. A alguns espíritos é dado o direito de escolher, segundo o seu grande grau evolutivo, a forma física que terá na próxima encarnação. Família e laços humanos também. É preciso ser muito avançados para o benefício? Olha, não é bem assim, André. Até a quinta iniciação, nós não temos esse poder. Quem determina realmente e quem cria os corpos de manifestação são elementais do reino dévico. Tá? Então, o direito de escolher realmente reencarnar ou não reencarnar, você obtém depois da quinta iniciação. Até lá, você fica realmente nas mãos deles. Por outro lado, você vai ver que na realidade nunca vai acontecer isso. Porque a gente se torna um mestre de sabedoria, mas a gente continua na evolução no planeta, no chakra ou no corpo do logos planetário. Então nós vamos sair, vamos dizer, do Senhor do Karma e vamos entrar na jurisdição do logos planetário. Então a gente vai estar sempre dentro de uma gaiola. Essa gaiola vai ficando cada vez mais sutil, cada vez mais ampla e tudo mais. Mas, Andréa, sempre dentro de uma gaiola. Quer sair da gaiola de uma vez? Só saindo efetivamente do mundo manifestado e entrando no mundo não manifestado, onde nós passamos a ser efetivamente a nossa mônada, que é totalmente divina. Antes disso, a gente vai ter sempre alguém criando regras para nós. Adriano Trentin, na audição, o que são os 4 sons? Eu acho que naquelas tabelinhas que eu dei a seguir, a gente falou lá, mas depois eu te respondo direitinho, Adriano, não me lembro de cabeça não, tá? André Fernandes, ou os tormentos humanos são resultado de escolhas erradas que fazemos por termos nos esquecido de nossa essência divina, ou foi feito mau uso do nosso poder de escolha na forma inconsciente que vivemos. É verdade, mas é uma verdade parcial também, tá? As duas coisas acontecem, mas a grande maioria dos nossos tormentos são os tormentos do logos planetário que nós estamos vivendo no corpo dele.
grande parte do karma que nos envolve, na realidade, é o karma do logos planetário, que afeta a todos nós que vivemos no corpo dele. Eu vou avançar mais isso aí, André, mais pra frente. Então, grande parte dos tormentos foram em função de coisas coletivas que aconteceram no sistema solar anterior, na cadeia planetária anterior. Tudo isso a gente está sofrendo esses tormentos até hoje. E individualmente não fomos nós que causamos, mas de uma forma ou de outra nós estamos envolvidos e temos que trabalhar por resolver não só o nosso karma individual, como temos que desenvolver também, trabalhar esses karmas coletivos que são muito maiores do que os nossos karmas individuais. Eu vou falar sobre isso, André, mas está mais para frente no curso, tá? O Robson está concordando, mas como falei, quando se trata de karma, nós não estamos sozinhos, tá? Nós estamos vivendo em grupo, e o nosso grupo maior é o Logos planetário. E o Logos planetário é um centro no corpo do Logos solar. E esse karma aqui, ele vai inclusive além do sistema solar. Então, quando se cria um sistema solar, se traz um baita de um karma coletivo, e isso aqui vai entrando, e a gente entrou de gaiato nesse navio. Brincadeira, não entramos de gaiato coisa nenhuma. A gente deve ter feito um bem bolado com o Logos solar e o Logos planetário. Mas é isso, André. Te prepara que quando a gente falar sobre o tamanho do karma que nós temos que trabalhar ainda, formas monstruosas, formas de pensamento monstruosas que nós vamos ter que desfazer junto com o Logos planetário e todas as demais unidades humanas, você vai ficar de queixo caído, tá? Adriano, essa semana vi uma reportagem em que os cientistas criaram um quarto que coloca a pessoa no estado de audição de menos 20 HTS. Eu não sei o que é HTS, não. Isso permite ouvir os sons de dentro do corpo e ninguém consegue ficar nesse. Não assisti, nem tem como comentar alguma coisa, não sei o que é, tá? Mas o som, os cientistas chegaram à conclusão que o silêncio é um som. Talvez seja isso aí que você falou, tá? Eu li alguma coisa disso aí também. O silêncio é um som. Provavelmente de uma vibração perto disso que você falou, tá? Mas o som é universal. Nesse quarto, mais de 50 minutos, há relato de visões e, segundo a ciência, loucura. Sei lá. Mas eu acho que tem a ver com isso aí, tá? Som é universal. Gente, foi o som que criou o mundo. No começo era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E começou a criar o universo com o som. A gente tem que, como se diz, né, meditar sobre isso. Adriano vai mandar o link, tudo bem, depois eu vejo, Adriano. André, certa vez eu comecei a sair do corpo e ouvi os sons estranhos, até indescritíveis, diferentes dos sons do nosso mundo. Voltei ao corpo e veio o silêncio. Isso foi extraordinário ou nada demais? Como é que eu vou te comentar, André? Você que tem que comentar para mim, você que vivenciou ele. Tá? Palavra seja o que for, a palavra não é a coisa. Tá? Nunca é. E a coisa não é a palavra. Então é só quem é que passa por essas experiências é que tem uma pequena possibilidade de compreender. E quando você sai da compreensão e transforma isso em palavras, é mais uma razão, como estou falando aqui, que vai escondendo mais a verdade que tem por aí. Mas dá para entender mais ou menos. Você veio ao corpo e veio o silêncio. Tá? Talvez você estava percebendo sons de outros planos e chegou aqui no corpo e talvez não tivesse barulhos físicos em volta, deu a impressão de silêncio. Mas eu não tenho como te falar, André.
é você que tem que falar para mim, viu? Mas legal. É isso aí, gente. Aqui, pelo que jeito, acabamos com as perguntas de hoje. Então, gente, ó, convoque o pessoal para fazer o curso de cosmogênese. Divulguem aí, por favor. Porque é um trabalho que eu vou mesclar o conhecimento da teosofia através de Blavatsky com o conhecimento que a gente está vendo aqui nesse curso da Escola Arcana, que é o da Alice Bailey, e vou trabalhar muito fortemente com os conceitos de cosmogênese da Rosa Cruz, não da Mork, da Fraternidade Rosa Cruz, e o autor é Max Heindel. Então a gente vai aprofundar bastante sobre isso aí, tá ok? Namastê, uma boa semana e a gente retorna na próxima quinta-feira.